Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje, então, chegamos ao dia 21 de Auto-Amor, Autocura, Autoestima e Prosperidade. E hoje nós vamos falar sobre milagres. Não, milagres a gente falou ontem. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Hoje nós vamos falar sobre perdão. É uma coisa que a gente precisa falar porque o perdão é o caminho que Deus escolheu para nós voltarmos para casa. Tá? É o único caminho, não tem outro caminho a não ser o perdão. Ele é o único caminho, é o caminho que Deus escolheu, é o caminho que nos leva à unicidade. Por que o perdão é o caminho que Deus escolheu? Porque o perdão nos leva à unicidade, nos leva à união, nos leva a ver a face de Cristo refletida no espelho e nos nossos irmãos. Sem ver a face de Cristo, nós não conseguimos experimentar Deus, conhecer Deus. Por isso que eu digo que muitas pessoas trabalham, são pastores, trabalham em religiões, grupos religiosos, mas não conhecem Deus. Por que eu digo isso? Porque ainda estão no ego. O ego é um sentimento de separação. Amanhã eu vou trazer para vocês alguns termos para que vocês entendam o que é o que. Porque te ensinaram que ego era uma coisa, mas ego é outra coisa completamente diferente do que você já ouviu falar. E o corpo de Cristo, ou Cristo, vocês também não sabem o que é, vocês também não sabem o que é perdão, vocês não sabem o que é milagre. Milagre, agora vocês sabem que ontem vocês aprenderam, né? E aprenderam também a fazer milagres, aprenderam os dois ontem. E hoje vocês vão entender por que é tão poderosa as técnicas que eu recebi da consciência crística. Eu falo técnica porque a consciência crística precisa me mostrar de uma forma que eu possa compartilhar, ou seja, de uma forma que eu possa ensinar. Porque o que eu faço, eu aprendo fazendo, recebendo da graça. Eu tô com uma pessoa, com o intuito de ajudar uma pessoa, ou com pensamento de amor, e eu recebo uma graça, que é uma técnica, que é uma forma de cura, entende? Então, não é uma coisa assim que eu precise pensar para isso, é uma coisa que eu recebo da graça. E aí eu ensino. Só que se eu for ensinar como eu recebo da graça, tipo assim, eu ensinaria um sentir. Como é que você pode ensinar um sentir? Não tem como você ensinar um sentir, né? Então, sempre me é mostrado de uma forma... Eu sempre pedi isso, gente, desde o começo do meu caminho espiritual. Fala comigo de uma forma que eu entenda. Porque eu vejo muitas pessoas confundindo mensagens espirituais. Então, eu sempre peço para Cristo, peço para as graças divinas, peço para os meus mentores, falem comigo de uma forma que eu entenda. Eu sei que vocês têm a forma de vocês de falar, mas falem comigo de uma forma que eu entenda. Compartilhem comigo de uma forma que eu entendo. Então, eles sempre compartilham de forma de sentir. Aí, depois, demora um tempo para eu decodificar e transformar em palavras ou técnica ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre perdão, tá? Perdão sem fim e sem limites. Hoje eu vou ensinar para vocês a técnica do perdão e por que ela funciona. Tá? Mas eu quero falar algumas coisas para vocês antes sobre um curso em milagres e o perdão. Porque o curso em milagres e o perdão foi onde eu aprendi o que era perdão, né? Existem 4 tipos de perdão. A gente pode dizer assim, né? Que existem 4 tipos de perdão. E o perdão de um curso em milagres, o perdão que Cristo ensina, é um perdão transcendental que só quem despertou a consciência crística consegue dar. Até o nível 3 de perdão, todos nós temos capacidade para dar. Mas o perdão nível 4 de perdão precisa estar desperto da consciência crística para poder dar esse perdão. Que na verdade é receber. Dar é receber, tá? Então, o perdão e a face de Cristo. O perdão é uma ficção feliz. Pode ser chamado de ficção feliz. Por quê? Porque esse mundo todo é uma ficção. E na realidade, que é o mundo como Deus criou e o Filho dele, não precisam de perdão, porque já são perfeitos. Mas aqui no mundo ilusório, o perdão é necessário para que a gente reintegre a consciência da unicidade, que é o corpo de Cristo, porque a gente reintegre a nossa real identidade que a gente esqueceu, para que a gente relembre de quem nós somos, é necessário o perdão.
tá? O perdão sempre, o perdão de 100%. Ele fecha uma brecha entre a percepção e a verdade. Ele não é a verdade, tá? O perdão, ele não é a verdade. A verdade, ela é plena. Não precisa de perdão na realidade. Nem no corpo de Cristo não precisa de perdão. Porque todos pensam e sentem a mesma coisa e fazem a mesma coisa no corpo de Cristo. Então não precisa, porque todos são unicidade, são união no corpo de Cristo. Mas aqui no mundo, com as manifestações de separação, com o nosso ego, a gente precisa perdoar. Só que hoje eu vou te ensinar um nível de perdão que dói conhecer. E eu já tiro aqui no chão violeta, porque senão a Gabi diz, tu não tirou a frequência. Tira a frequência, que é bom. Por que dói? Porque saber que o outro é você e que aquele que te abusou, que te estuprou, que te magoou, que te humilhou, que te roubou, que fez um monte de coisas com você, que você é a vítima do mundo e do universo, é você mesmo. E dói saber disso. Uma coisa é eu falar isso pra você, você fica revoltado, aquela coisa toda. Mas quando você conhece esse terceiro nível de perdão, que é o perdão que você sabe que é você se ferindo, e você olha com verdade para você, isso é ver a face de Cristo refletida no espelho. Você olha no espelho e diz assim, Ana, por que você ainda está se tratando dessa forma? Por que você ainda está se tratando desta forma? Isso pode ser para pessoas, circunstâncias, ações e inações, qualquer coisa. Se você está endividado, se você está com problema no relacionamento, Ana, por que você ainda está se tratando dessa forma? Por que você ainda está criando dificuldades na tua vida? Por que você ainda está se prejudicando? Por que você ainda está se boicotando? Por que você não usa a sua consciência para criar riqueza, bem-estar, bons relacionamentos? Porque tudo isso é você mesmo criando. E é por isso que você perdoa. Porque você vê que é você no seu irmão. Que é você te humilhando. Que é você. Aí você diz, mas eu já curei tanta coisa. Curou nada. Se tivesse curado, a pessoa não estava te tratando assim. Te rejeitando e tudo mais. Você ainda tem isso dentro de você. É por isso que vem as situações, até que venha um dia a situação e você responda de outra forma. Esses testes não são feitos por Deus, são feitos pelo universo para ver a tua frequência, são feitos por você mesmo. Você diz para você mesmo, curei, mudei. Tá, mudou. Então você vai passar pela mesma situação e você vai responder dessa vez no Cristo e não mais no ego. Aí você mudou. Entendeu? Aí você mudou. E gente, a gente estava falando daquele exemplo que o professor Hélio Couto disse do gerente bancário que tem filhos, que tem dívidas e que faz empréstimo e que as pessoas não podem pagar e diz que não vai mais fazer e é demitido. Aí você pensa assim, nossa, minha vida acabou, fui demitido, que coisa mais horrível que aconteceu na minha vida. Como é que pode? Eu escolhi o caminho da dor. Não, tu escolheu o caminho do amor, gente. Parece que é o caminho da dor, porque o ego sofre com essas coisas. Mas tu escolheu o caminho do amor, porque tu escolheu com Cristo. E quando tu escolhe com Cristo, Deus te sustenta. É isso que tu precisa entender. É dolorido na hora que tu tá vivendo uma situação de perder emprego, ter filho pequeno e ter dívida? Claro que é. Mas Deus te sustenta e te proverá. Tu vai conseguir um emprego melhor. Tu vai conseguir dar volta naquilo, não vai te faltar nada, porque tu escolheu no Cristo. Tu escolheu pela benevolência do Filho dele. Tu escolheu por ele. Tu preferiu Deus do que o teu ego. Tu preferiu o teu irmão do que o teu umbigo. Tu preferiu ser honesto e sincero no amor do que ter uma vantagem na matéria. E Deus vai te suprir também na matéria. É claro que o ego queria estar no emprego, queria isso, não queria nunca perder nada, porque aqui o ego tem a sensação de que coisas materiais e pessoas dá para perder. Mas tenha certeza que você não perdeu nada.
Não perdeu nada, porque você escolheu dessa vez no Cristo. Quando a gente escolhe dessa vez no Cristo, e eu sou um bom exemplo disso, né? Eu saí de Caxias, vendi a minha imobiliária, fui para um interior do interior do interior da Bahia, onde não tinha nada, não tinha, eu pensei, não, vou colocar um negócio lá, né? Não tinha um negócio que eu pudesse botar lá, a não ser que eu quisesse botar uma lojinha. E não desmerecendo quem tem lojinha, gente, mas não era o que eu queria pra minha vida, né? Aí uma amiga minha disse, ai, Ana, tu pode dar aula na escola. Ai, meu Deus. Mas enfim, muitas coisas assim aconteceram na minha vida. E eu deixei, gente. E como eu ainda tinha apego, mesmo eu tendo soltado, eu ainda tinha apego, eu sofri muito quando eu desfiz a minha personalidade. Quando aquilo que era importante para mim, que era a minha imobiliária, os meus clientes, os corretores, os construtores, o meu reconhecimento no mercado de 20 anos que eu tinha, 18 na verdade, aquilo para mim era importante. E quando eu perdi tudo isso e virei um nada, né? Ai, Ana, mas ser uma dona de casa não é nada. Pra mim era, porque pra mim, pro meu arquétipo, a coisa mais importante era estudos e trabalho. Eu não estudava nem trabalhava em uma universidade, porque eu estudava muito. Então eu não me sentia com valor, eu não tinha valor. E as pessoas ao meu redor foram me mostrando isso que estava dentro de mim. Aí eu fui sendo humilhada, fui sendo maltratada, fui sendo desmerecida. O mais que eu fui foi humilhada. Extremamente humilhada, porque eu não sabia dobrar o lençol de baixo, porque tinha uma baguncinha no meu quarto, porque eu derrubava uma gota de leite, uns farelinhos de leite, que é leite em pó, quando eu fazia mamar das meninas. Então, umas coisas assim. E outras coisas, tá? Então, pra mim, isso era humilhação. E essa humilhação estava dentro de mim, porque eu me sentia humilhada. E quando eu me perdoei por ser eu mesma e ainda estar me tratando dessa forma, aquilo acabou. Então, quando a gente realmente perdoa, o verdadeiro perdão, que é esse 3 que eu quero que tu aprenda hoje, o perdão nível 3, o nível 1 é assim, eu sou muito boa, muito incrível, não quero perdoar, mas como eu sou incrível, eu vou perdoar tal pessoa, mesmo que tal pessoa seja horrível, não mereça. Perdão nível 1. Perdão nível 2 é assim, tudo bem, acho que todo mundo tem uma chance, pode melhorar na vida, vou perdoar e tal. Nível 3 é isso que eu tô falando pra vocês, que é o perdão que você dá a você mesmo na cara de outra pessoa. Tipo assim, a cara da tua sogra, do teu marido, do teu ex-marido, da tua irmã, da tua mãe, do teu pai, do teu abusador, é a tua cara. E tu olha pra ti mesmo na cara de outra pessoa, mesmo que a pessoa não esteja aqui, e diga, eu me perdoo por ter feito isso comigo mesmo. Mas isso tem que ser vivenciado, tá? Se você não vivencia esse amor, esse perdão, você não fez o caminho, você não perdoou. Por isso que eu ensino a técnica do perdão. Como é que é a técnica do perdão? Que eu acho a técnica mais importante de todas as técnicas que eu já vi sob a face da Terra. E ela é muito, muito simples. Eu me perdoo por ser eu e tá vivendo essa situação. Quando tu disser isso, todo o presente, toda a manifestação daquele teu sofrimento vai aparecer. Aí tu deixa ela se mostrar pra ti. Passo 2. Eu me perdoo por ser fulaninho, fulaninha. Um por vez, tá? Se tem 10 pessoas que estão fazendo uma coisa com você, cada uma das 10 você se torna e faz, tá? Então, eu me perdoo por ser eu e estar vivendo essa situação, deixa a situação vir. Eu me perdoo por ser a Maria,
e tá fazendo isso comigo, me tratando assim, 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 assado. Aí tu volta a ser tu, eu me perdoo por ser eu e tá sofrendo com isso que a Maria tá fazendo pra mim. Eu me perdoo por ser a Maria e tá fazendo isso comigo, por pensar assim, por sentir assim, por estar vivendo essa situação. Eu me perdoo por ser a escassez e tá na minha vida. Eu me perdoo por ser o cobrador que me cobra, o devedor que me deve. Enfim, qualquer coisa, tá? Para qualquer coisa. Tu vai se tornar tu e se tornar cada um deles, sem medo nenhum, com a certeza de que eu sou essa pessoa que tá fazendo isso comigo. Eu sou o universo que tá não me dando nada, não manifestando nada na minha vida. Eu me perdoo por ser eu e tá assim, eu me perdoo por ser Deus e não me ouvir. Eu me perdoo por ser Jesus Cristo e não resolver meus problemas da minha vida. Eu me perdoo por ser Deus, eu me perdoo por ser Deus e não resolver minha vida. Eu me perdoo por querer que Deus resolva a minha vida. Eu me perdoo por toda essa situação. Cristo, eu te amo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para toda essa situação. Para que a vontade de Deus, que já é feita, que já é manifestada, seja percebida por mim e por todos nós. Amém. Faz uma respiração profunda. Se ela sair sem nenhum impedimento, e tu vai sentir, porque às vezes teu pulmão trava, a traqueia trava, alguma coisa trava aí. Se sair, ó, sem nenhum impedimento, tu fez, tá certo. Sentiu paz, tá tudo certo. Quantas vezes tu vai fazer o perdão? Toda vez que alguma coisa vier assim na tua mente ou que alguma coisa assim acontecer. Ana, até quando? Até que a tua vida mude. Porque se a tua vida não muda, é porque a tua consciência não mudou. Ai, não, mas tem alguma coisa errada? Não tem. Ainda tem coisa para te receber. Tem algumas outras coisas que eu só vou falar em mentoria fechada e exclusivamente para quem tem um conhecimento superior de espiritualidade. Tem umas coisas que eu só vou falar lá. E não adianta querer que eu fale em outro lugar. Não vou falar, não tenho autorização, vocês não têm capacidade intelectual, espiritual para entender o que eu vou falar. E não adianta. Precisa ter o conhecimento do despertar crístico para entender o que eu vou falar. É por isso que Helena Blavatsky retirou muitas coisas dos livros dela, porque ela sabia que as pessoas não iam conseguir compreender a profundidade do que era aquilo, porque as pessoas estão lendo. Elas querem entender com a razão. E se for entendido com a razão, a espiritualidade parece algo impossível. Ruim, impossível. Por quê? Porque quem está racionalizando é o ego. Cristo não tem razão. Cristo é. Deus é. Ele não é a tua mente. A tua mente é uma redução, é o teu ego. E ela nunca vai compreender Deus. A mente nunca vai compreender Deus. A mente nunca vai compreender Cristo. Então não tenta racionalizar. Ah, mas isso é justo, mas isso é injusto, mas isso é certo, aquilo não é certo. Não. Hoje eu vi um negócio, gente, muito certo e que eu tento explicar há muito tempo. Por que pessoas boas, às vezes, têm uma vida bem escassa e pessoas ruins, às vezes, ou que não são assim tão espiritualizadas, conseguem ter uma vida, uma resposta material muito boa? Olha só essa aqui. Porque a pessoa, o universo, ele não responde aos bons e aos maus. Isso é na questão de cocriação, criar com Deus, criar em Deus. Mas aqui no mundo da matéria, as leis que tem é a frequência que tu emana, tu recebe. Se tu emana uma frequência de que eu sou foda, mesmo que tu tenha desvio, mas eu sou foda e eu consigo tudo o que eu quiser, tu vai ser foda e conseguir tudo o que tu quiser, porque é a frequência que tu emana. E se tu tiver uma frequência de ai, será que vai dar certo? Será que é pra mim? Será que não é demais? Ai, que medo de fazer, que medo de não sei o que. Ai, eu não mereço isso. Ai, eu sonho com isso, mas é grande demais pra mim, não cabe na minha realidade. Eu tenho dívida, eu tenho problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Essa é a frequência que tu tem, uma frequência baixíssima. Tu não vai criar nada. O que cria é a tua vibração. E vibração elevada no mundo é autoestima. Se tu se sente foda, se tu se sente poderoso, se tu se sente capaz, tu cria o que tu quiser nesse mundo.
Tu cria não, tu manifesta. Criar é só com Deus. Pode ser falado co-criar, criar com Deus ou criar, porque é a mesma coisa. Tu e Deus já são unificados, então quando você desperta a consciência crística, acontece tudo de uma forma só. Mas tu entende o que eu quero dizer? Aqui, o que vale aqui no mundo da matéria, para fazer só na matéria, sem fazer na realidade, é o quê? Autoestima. Eu sou foda, eu faço, aconteço, acontece e deu. Baixou a tua autoestima, baixou teu autopoder, teu autodomínio, e pode ser uma autoestima assim, ó, eu mereço que Deus faça um milagre na minha vida. E Deus vai fazer um milagre na tua vida, porque tu é merecedor desse milagre. Ou pode ser, eu sou foda, eu faço, eu aconteço, eu não preciso de Deus. Eu conheço um monte de gente bilionária que é ateu. Eu não preciso de Deus, eu faço. Só que quando tu tá nessa frequência de eu faço, eu sou foda, tu tá na mesma frequência de Deus. Porque Deus é foda. Tu entende? Deus é assim, Deus faz, Deus acontece, Deus é tudo, entende? Então, quando tu se sente especial, entre aspas, quando tu te sente o incrível, tu tá em Deus. Tu entendeu? Tu tá em Deus só por te sentir incrível, porque Deus é incrível, a frequência de Deus é incrível. A frequência de Deus é eu sou forte, poderoso e tudo de bom. Por isso que as pessoas aqui de espiritualidade falsa dizem que tu tem ego quando tu te acha, sabe por quê? Porque se sentir o fodão, é a frequência de Cristo. Um Cristo nunca vai se sentir o pobre, pequeno pecador. O Cristo sabe que ele é filho de Deus, ele sabe que ele é todo poderoso. E ele emana isso o tempo todo. Por mais que ele seja humilde, lave os pés. Ele é o cara, ele lava os pés porque ele não tem ego. E ele faz milagres porque ele não tem ego. E ele quebra tudo no centro com chicote porque ele não tem ego. Ele não tá nem aí se vão dizer que ele é louco. Ele não tá nem aí que se vão falar mal dele, dizer que ele ficou raivoso, nervoso. Ai, 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 que brabinho. Ele não tem ego. Agora, quem tem ego e olha isso, meu Deus, eu sou tão espiritualizado, como Cristo pode ter uma raiva dessas? Ele não é o Messias, ele não é iluminado. Esses são os orientais falando de Jesus. Ele não é o Messias, ele não é o iluminado, porque quanta violência, quanta agressividade. Quantos milagres tu já fez? Nenhum. Por quê? Porque tu não sabe o que é unicidade, né? E tu não entende que com o ego, às vezes, tu precisa pegar o chicote. Por quê? Que nem eu disse uma vez, tem gente que nem abrindo a cabeça com o machado entende. Porque quer que a mente dele se adeque a Deus. Então assim, fica nessa vida, vai pra próxima, vai pra umas 10 milhões de vidas e depois a gente conversa. Quando tu entender que Deus não cabe na tua mente, que a tua mente é puro ego, ela é ego, aí talvez tu esteja pronto para experimentar Deus. Porque Deus não é uma questão de crença, disso, de aquilo, é uma questão de experiência. Você tem que experimentar Deus. Você tem que trilhar o caminho, você tem que ter experiência. Se você não tem experiência de tudo que eu tô falando aqui, não serve para nada. Você precisa, depois de cada aula, entrar em meditação. Não precisa ser logo depois, pode ser num momento, hoje à noite. A Ana falou hoje sobre perdão. Deixa eu botar aqui, escreve aí. Faz isso, é tema. É tema? Pode fazer. Anota aí. Perdão sem fim, sem limites. Técnica do perdão já ensinei, agora eu vou ensinar outra. Escreva uma carta, anota, para você, de coisas que você fez e não gostaria de fazer ou ter feito. E se perdoe por cada uma delas. Depois tu faz essa carta para cada uma das pessoas, tá? E vai riscando assim, quando tu perdoa.
Daqui 300 anos a gente conversa. Porque tu achava que tu já era iluminado, né? Agora tu vai ver que tu não se perdoa por muita coisa que tu fez, que tu carrega a culpa. Eu já falei 1000 vezes que a culpa não é de Deus. A culpa é do ego para te manter naquele estado de não merecimento. Deus não quer que tu te arrependa e sinta culpa. Deus quer que tu te arrependa e escolha no Cristo dessa vez. É isso. Escolha no amor, escolha em alta vibração, escolha em alegria. Gente, eu nem pentei o cabelo de manhã. É isso, meus amores. É isso, Deus quer que tu escolha dessa vez no Cristo. O que é escolher no Cristo? Eu e meu irmão somos um. Eu, meu irmão e Deus somos um. Então, cabe a mim me perdoar por tudo, porque eu sou Deus, né? Eu não posso não perdoar Deus. E eu sou meu irmão também, então preciso perdoar meu irmão, porque eu sou meu irmão fazendo isso comigo numa outra cara, numa outra forma, mas sou eu mesmo fazendo isso comigo, então eu me perdoo por isso. E é isso, a partir de agora eu quero viver uma outra vida, onde eu manifesto o amor que eu sou, e é isso. Claro que depois que você despertar tem mais um porém, mas que eu vou explicar só quem fizer minha mentoria. Não vou explicar nem num curso, é ao vivo na mentoria. Não vou deixar gravado. É uma coisa que vocês vão experimentar por si mesmos. Só na mentoria. Que é quando os encontros invisíveis se tornam visíveis. Tudo aquilo que você não enxergava, você vai enxergar. É a vontade de Deus que tu veja. Mas tu precisa experimentar, tu precisa não rejeitar, tu precisa não racionalizar para aceitar Deus como Ele é, porque como te ensinaram é mentira. Tu nunca vai conhecer Deus. Se tu for pobre, pequeno pecador, se tu não tiver autoestima, se tu não tiver auto-amor, se tu não for foda, tu não vai conhecer Deus. Sabe por quê? Gente, é engraçado, né? Porque, por exemplo, quando eu tô fazendo uma cura assim dessas que tu vê que é um negócio, né? E eu acho tão legal, porque a espiritualidade me ama. Todos. A espiritualidade me ama. Porque eu, dentro da minha ingenuidade, é assim que é, então eu vou fazer. Mesmo que eu ainda não tenha experimentado, mas eu digo, é assim que é, então eu vou fazer. Eu sou assim. E aí, quando eu começo a fazer um trabalho, por exemplo, um recolhimento em larga escala num hospital psiquiátrico, é uma loucura. Uma pessoa sozinha fazer um recolhimento em larga escala em hospital psiquiátrico. Eu fiz várias vezes. Eu só vejo assim, eu começo a fazer, começo a sentir energia crística subindo e descendo sobre mim, eu começo a fazer, começo a abrir um campo assim ao meu redor, começa a vir um monte de seres de luz para me ajudar. Eu nem pedi ajuda, eu só disse, vou fazer isso aqui. E eles já sabem, não, ela é doida, vamos ajudar essa doida. E aí eles vêm me ajudar, aí começa. Aí, a última vez que eu fiz, eles disseram assim, agora, terminou, né? Agora tu abre um pronto-socorro espiritual para fazer esse tipo de doideira que tu faz, porque a gente não tem como receber lá no astral esse monte de gente de uma vez só. Ele não tá preparado. Aí eu só dei risada, tá bom. Aí eu fiz, na hora que me pediram eu já fiz, não demorei 1 minuto para criar um pronto-socorro espiritual. Aí tu vai dizer, mas ela é doida? Como é que ela faz um negócio desse? Como é que ela tem poder para fazer um negócio desse? Eu não sei. Eu só sei que eu faço. Eu só sei que é assim e eu só sei que o que eu ordeno acontece. Por quê? Não sei exatamente. Eu acredito que é porque o que eu quero é a vontade de Deus para aquele momento. E como Ele me outorgou de forças e poderes espirituais, a própria espiritualidade, o que eu não sei fazer, eles me ajudam. Então eu faço coisas assim incríveis que vocês não têm noção. E eu acho muito bonito, muito legal isso. Eu fiz um hospital espiritual também para atender os magos negros, porque me foi dito que a luz estava precisando de seres altamente capacitados, com poderes psíquicos e mentais altamente capacitados. Então, o que é isso? É um hospital espiritual que atende magos negros que vão para a luz,
que tem esse poder de manipulação de energia, de frequência, de tudo. Eles são super poderosos, né? E aí esse hospital espiritual é especializado em receber quem trabalha com magia, com manipulação energética, com manipulação mental, com tudo que os magos negros têm por magos, né? Tudo que eles têm poder de fazer. Só que agora eles estão sendo transvestidos para a luz. Aí esse hospital especialista em receber isso. Antes de ir para lá, eles recebem atendimento, tá? E todos vão por escolha própria. Ninguém vai obrigado para um hospital desses, né? Nem entra, por causa da frequência. Mesmo que alguém mandasse, não entra. Então é sobre isso. Tem muitas coisas que a gente faz em 1 minuto que a gente nem sabe o resultado que tem. Quando eu vi a primeira vez a cura da ferida de alma sendo feita, eu não intencionei, eu tava dormindo, gente. Eu tava dormindo no meu sono. Acordei, aí eu vi um busto, e aí eu achei até estranho, fiquei olhando. E aí eu vi, começou a aparecer a ferida de alma. Aí eu disse, o que é isso? Aí foi me dito que era uma ferida de alma. E aí foi me mostrado como curava. Como recolhia aquela pus, aquela podridão toda, como é que fazia limpeza, como é que preenchia com amor, como é que era feito aquilo. E aí eu aprendi a fazer. Então assim, eu recebo da graça o que eu sei. E eu recebi, além de saber fazer, eu recebi poder para fazer, porque é isso que eu digo assim, não é qualquer um que pode dizer luz com poder. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas ele diz assim, não é qualquer um que pode dizer luz com poder e manifestar, né? Muitas pessoas podem querer fazer coisas, mas não tem a mínima noção, o mínimo poder, não consegue nem manipular uma energia. Se eu pego as frequências. Quando eu faço isso aqui e tiro uma frequência, eu pego a frequência e tiro. Agora, se você fizer isso aqui, não fez nada. Entendeu? Tu tem que ter autoridade para fazer, tu tem que ter autorização para fazer, tu tem que ter... E isso é te liberado conforme tu ascensiona em amor. Deus não vai dar poder real para quem não é amoroso. Aí você vai dizer, mas os magos negros têm poder. Eles têm poder de manifestação, eles não têm nenhum poder sobre o Filho de Deus. E eles só têm poder sobre você porque você dá. No momento que você tira, ninguém tem poder sobre você. Magia negra, qualquer coisa. Agora, se você está na mesma frequência da magia negra, você está ali. Se está na mesma frequência do mago negro, você está ali. Entendeu? Ah, mas eles fazem coisas comigo que baixam minha frequência. Fazem mesmo, fizeram comigo, eu passei por isso. Eu sei que tu tá falando a verdade. Mas é porque eu tava com a frequência baixa. Quando eu levei minha frequência com EFT todas as noites, observando meus pensamentos como nuvens e limpando, em 2 meses eles simplesmente desapareceram da minha vida. Não fiz encaminhamento, eu não sabia. Não tinha nenhuma formação terapêutica. Quer dizer, eu até tinha, mas nunca tinha usado nenhuma. Eu só usei isso. Em 2 meses eu estava completamente curada. Eu ainda lembrava dos meus pensamentos, mas eles não me torturavam mais, eles não tinham mais poder sobre mim, ninguém mais me afetava nisso, não ia, nada. Deu, liberta. Demorou ainda uns 2 anos para isso ser paz em mim. Mas em 2 meses eu já estava liberta do mago negro, já estava tudo... da magia negra que ele tinha feito em mim, dos chips que ele tinha me colocado, tudo caía sozinho. E eu não fiz nada. Só limpei meus pensamentos como nuvens. Porque tudo que tu pensa agora é reflexo de tudo que tu já sofreu, que tu já fez de bom, que tu já fez de ruim, que tu acredita, que tu não acredita. Tudo que tu tá pensando agora é reflexo de tudo isso. E tudo que tu tá pensando agora é o que tá criando o teu amanhã. Então, se tu limpar agora, se tu purificar agora, o que vai ficar? Deus em você, paz, alegria, harmonia, bem-estar. E aí você vai manifestar, tá? Já falamos sobre perdão, faz essa carta, isso é obrigatório para quem tá aqui. Não fez, não me diga que trilhou o caminho, que já fez tudo na vida que precisava fazer e Deus não te escuta. Tu não fez bosta nenhuma, me desculpe. Tá? Faz a carta
de tudo que tu te arrepende de ter feito na tua vida. Tu gostaria de não ter feito. Tudo que tu gostaria que não tivesse acontecido na tua vida. E de tudo que fizeram pra você, e você gostaria também que não tivesse acontecido na tua vida. Faz essa carta com a maior honestidade do teu coração. Ai, mas eu vou demorar 3 meses. Que bom. Em 3 meses tu vai ter feito isso, vai ter se perdoar. Depois se perdoa, né? Ou faz o FT para cada uma dessas coisas. Aqui, já ensinei o FT, né? Para cada uma dessas coisas, ou vai pra frente do espelho, te olha nos olhos e se perdoa. Ok? Perdoou, acabou, encerrou. Quer queimar, queima. Quer botar num rio para ir embora, põe. Quer guardar, guarda. Faz o que tu quiser com isso aí. Tá? Pode queimar e botar num rio se quiser. Mas eu não quero que isso seja um impedimento pra tua vida. Tu olhou com verdade. Porque às vezes é até bom tu olhar aquilo. Tá? Ah, mas se alguém olhar, alguém é tu mesmo. Tá tudo bem. Tá? O perdão é para Deus e vai em direção a Deus, mas não é dele. Por quê? Porque tudo que Deus criou é perfeito, ele não precisa do perdão, tá? Mas é um caminho para ele. É impossível pensar em qualquer coisa que ele tenha criado, Deus, né? Que pudesse precisar de perdão. E é essa pureza, é essa ingenuidade que eu carrego dentro de mim. 100% do tempo não, quando eu estou no mundo, às vezes eu esqueço disso completamente, às vezes eu esqueço que as pessoas são os filhos dele completamente. Eu não vivo 100% do meu tempo com a consciência de 100% que todo mundo sou eu e que todo mundo é Deus. Às vezes eu fico bem brava com os povos. Igual Jesus. Sou igual dele nisso. Às vezes tá tudo bem, às vezes eu digo bando de víboras. Bom, vocês me conhecem, quem tá aqui há mais tempo sabe exatamente como eu sou. Porque eu sou o que vocês estão vendo, tá? Tem pessoas aqui que são minhas amigas que frequentam a minha casa, dormem na minha casa, né? E elas sabem exatamente que eu sou assim. Então eu sou assim, eu não sou uma pessoa que diz que é uma coisa que depois é outra. Não, eu sou como vocês me veem. Eu não teria conteúdo para falar com vocês 1 hora por dia, todo dia, há anos, se fosse falso, né? Não tem como. Sou eu. É o que eu sei, é o que eu acredito. E eu trago as fontes para vocês, que nem agora estou trazendo um curso em milagres, porque eles corroboram com o que eu experimentei na verdade. Eu conheço a verdade. Só que eu experimento a verdade. Eu experimentei a verdade, eu compartilho a verdade. Você está conhecendo a verdade através da tua mente. Vai ter que passar por teu sentir e tu vai ter que ter a experiência da verdade para realmente conhecer a verdade. Tá? E não fale sobre a verdade antes de ter a experiência da verdade, porque as pessoas vão te fazer desacreditar na verdade. Porque elas vão dizer, mas tu pensa assim e a manifestação da tua vida não é assim. Aí tu vai dizer, é verdade, lá dentro de ti eu não manifesto isso, então a verdade deve ser mentira. Só que não é, porque tu ainda não experimentou a verdade, tu ainda não teve a experiência da verdade, então tu ainda não conheceu. Tu só ouviu falar, mas tu não conheceu. É aquilo que eu digo. Você pode saber que existe o curso de Direito, mas até tu não fazer o curso, concluir, se formar, tu não, e fazer a carteirinha da OAB, tu não é advogado. Tu precisa trilhar o caminho, não saber como é que é. O caminho é fazer direito e passar na prova da OAB. Mas aí você não fez a faculdade, nem passou na prova de OAB, você não é advogado e ponto. Mas eu sei como é que faz. A Ana já ensinou como é que faz para despertar a consciência crítica. A gente ascensiona em amor, a gente perdoa todo mundo, porque todo mundo é nós, e nós somos todo mundo, o mundo tudo é nós, e aquela coisa. Eu sei que é assim, então eu já sou Cristo desperto. Eu vi a névoa rosa, eu sou Cristo desperto. Não, tu não trilhou o caminho, tu não desfez o ego. Não é, tá? E no mundo, às vezes, o ego vai continuar se manifestando e tá tudo bem, é pra ser assim, é pra ser uma união. O ego é necessário no mundo, sem ego tu não tem como viver na matéria, tá?
E ele é, em última instância, também vontade de Deus. Não foi criado por Deus, foi feito por uma das reduções dele. Mas está aí, tá? Então vamos lá. O perdão é então uma ilusão, mas devido ao seu propósito, que é o Espírito Santo, há uma diferença. Ao contrário de todas as ilusões, conduz para longe do erro e em direção a ele. Então, assim, o perdão é uma ilusão? É necessário só no mundo? Sim, porque na verdade, onde nós estamos em formato de pura luz, dentro do corpo de Cristo, não há necessidade nenhuma de perdão, porque todos pensam, sentem e fazem a mesma coisa. Então não há necessidade de perdão. No mundo em que a gente se sente separado e está manifestado, cada um num corpo, como indivíduos, ele é necessário, tá? Mas ele é o caminho que te leva à união. Porque quando você se une ao seu irmão num encontro santo, num momento santo, que é o perdão, você volta para o corpo de Cristo. Ah, mas eu tô nessa dimensão. Quando você perdoa, você não tá nessa dimensão. Quando você perdoa, como eu tô te ensinando aqui, sendo você, se tornando cada uma das pessoas ou da situação envolvida, chamando Cristo em presença, você vai para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo desce sobre todos os outros 7 corpos. Eu não dei aula sobre 7 corpos ainda nesse curso, né? Faça o meu ritual. Não posso dar tudo em todos os cursos. Façam o meu ritual. Vai ter online ali a partir de semana que vem disponível para vocês, tá? Façam o meu ritual. Tudo eu vou deixar com um precinho bem irrisório aqui para vocês. Mais barato que 1 ou 2 faxinas por mês. Você vai pegar, você vai entender isso. Veio de cima, você perdoou. A partir da unicidade, que é o que eu te ensino. Perdoou, você subiu, você está no corpo de Cristo. Desse corpo de Cristo, que é o teu corpo 6, vai descer sobre todos os outros 7 corpos até chegar no emocional, no mental, no emocional, no energético e no físico. Pronto, manifestou. Quando você conseguiu fazer esse perdão, todas as consequências dos erros que você cometeu vão ser reajustadas pelo Espírito Santo, porque ele está em tudo e em todos. Então, quando eu acessei um corpo superior, que é compartilhado, não falei isso nem nos rituais, mas o corpo de Cristo, ele é 100% compartilhado. Talvez eu falo isso, eu deixo entender, mas talvez eu nunca tenha falado com essa clareza. O corpo de Cristo é um corpo 100% compartilhado, onde todos nós somos e pensamos a mesma coisa, mesmo estando individuados em formato de luz. Sentimos a mesma coisa. É que nem se fosse o nosso corpo físico. Cada célula do nosso corpo sente a mesma coisa. Faz uma função diferente, mas sente a mesma coisa. Sente o que você sente. Né? Então, nós dentro do corpo de Cristo fazemos parte do mesmo corpo, sentimos a mesma coisa, mesmo tendo funções diferentes, tá? Então é exatamente isso, fica bem claro. Quando a gente se unifica, a gente é o corpo de Cristo, que é como se fosse o nosso corpo. Todas as nossas células recebem a cura, todas as nossas células recebem essa frequência crística. Então, todas as pessoas que estavam envolvidas ali no seu perrengue, no seu problema, recebem essas graças. Se você roubou, estuprou, fez isso, fez aquilo, todas as pessoas vão receber a graça. Qual pode ser a graça? Não sei, cabe ao Espírito Santo. Mas aquilo não vai mais gerar sofrimento nas pessoas. Porque o Espírito Santo está em todos. Quando você levou, acessou o corpo superior, acessou todos os envolvidos, entendeu? Por isso que funciona, porque não é feito aqui, não é feito por nós, é feito por nós humanos, é feito por nós divinos, é feito por nós integrados ao corpo de Cristo. Eu sei que parece assim, eu falando para vocês, uma coisa muito surreal, mas como eu conheço esses lugares, para mim é tipo assim, eu tô falando, como eu digo que essa xícara é branca, sabe?
Porque para mim isso eu vejo isso, é assim, eu tô dizendo para vocês que é assim. Nesse momento vocês precisam ter fé de que é assim até que vocês trilhem o caminho e tenham a própria experiência de como é o corpo de Cristo. E a gente fica por um tempão, eu e a Gabi tava naquela, né? Não bate, tem coisa que não bate, tem coisa que não fecha. É por quê? Porque tu não consegue ver sempre pela benevolência divina. Pela benevolência divina a gente não consegue ver toda a nossa sombra de uma vez. Então vem nossos irmãos, vem as situações mostrando uma sombrinha nossa de cada vez. Conforme a gente vai estar pronto para limpar e transmutar essas sombras, vem uma sombra, emerge através de alguém te tratando de determinada forma ou você vivendo uma determinada situação. Resolver essa situação, aí vem outra. Tem umas que a gente fica mais tempo. Eu vejo as pessoas em duas situações ficando mais tempo. Situação financeira e situação amorosa. Para resolver mais rápido isso, gente, te ame. Te ame. Concentra tuas forças em te amar, em te respeitar, em te perdoar. Faz com amor isso que eu te ensinei hoje, essas cartas para você, para as pessoas, para Deus, porque a gente guarda uma mágoa de Deus muito forte, é ali que iniciou a nossa ferida de alma. Eu pedi como é que foi iniciada essas feridas de alma, e foi mostrado que elas iam perpetuando por vidas, mas nasceu no dia em que você achou que Deus te abandonou, que ele se separou de você e te mandou para cá. Nesse dia nasceu a ferida. E você, em vez de ter encarnado e ter dito assim, ai Deus, obrigada pela vida, agora eu vou compartilhar todo o amor que tu me deu, tu disse assim, desgraçado, me soltou aqui no mundo, agora eu vou ter que me virar com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, com esses relacionamentos, com essas coisas aqui. E aí aumentando a ferida de alma em cada vida. Aí vinha com uma família pior, aí aumentava. Aí vinha com uma situação pior, aí aumentava. Cura no ritual. Quer curar a ferida de alma? Cura no ritual. Faz o ritual. E passa a perdoar a Deus. Faz as cartas de perdão aí para todo mundo. Estar e ser a unidade de Cristo. Aí sim, criar com amor e graça. Isso. Mas aí não é difícil, sabe? Aí as coisas acontecem de uma forma mais natural. E no devido tempo, e você não fica tão apressado assim para querer as coisas para ontem, que nem quando tu tava no ego, porque você não tá sofrendo. Mesmo que você passe por alguma dificuldade que o mundo te diz, nossa, mas tu tá passando por tal dificuldade, aconteceu tal coisa, e agora? Para você aquilo não é uma dificuldade, é uma experiência que Deus queria se experimentar através de você, tá tudo bem. Da mesma forma que Ele quer experimentar uma mansão, daqui a pouco Ele quis experimentar debaixo da ponte, tá tudo bem. O Tolle não se iluminou e foi morar num banco de praça? Porque ele viu que isso aqui era uma ilusão e não tinha sentido. Então ele demorou 2 anos para entender que isso não era iluminação, que ele ainda não tinha completado o processo. Que para completar o processo, Deus quer que tu use a ilusão, que tu use o mundo. E aí ele começou a compartilhar o que ele aprendeu, ficou rico e aí mora em mansão. Eu acredito, não sei também sobre a vida dele, não pesquisei muito. Mas se quisesse, moraria em mansão, que é reconhecido no mundo inteiro. Porque ele compartilhou. Que aí ele começou a entender o que é a iluminação. Porque logo que a gente ilumina, a gente não tem um manual assim, agora tu tá iluminado, faça isso, isso e aquilo. Não, tu fica meio leso, porque a tua consciência é uma coisa, o mundo é outra. E agora? O que eu faço? Né? Que nem você entrando num castelo de cristais. Você entra no castelo de cristais, você olha assim, você diz, meu Deus, o que eu faço aqui? O que eu faço? Eu posso encostar nas coisas? Como é que vai funcionar isso aqui? Você fica com medo até de pensar, porque tu sabe que o que tu pensar vai acontecer. Tu fica meio leso assim, meu Deus, o que eu faço agora? E conforme vai integralizando a consciência crística, a iluminação, depende do caminho que tu chegou, tu vai, que o caminho só um é Cristo, né? As formas de chegar ao Cristo que são diferentes, mas é só um caminho, que é a unicidade, a união, o todo. Aí, conforme você vai vivendo que tá tudo bem, se você pensar em manifestar na matéria, aí você volta a pensar em manifestar na matéria.
Foi isso que aconteceu com o Tolly, foi o que aconteceu comigo. Eu desfiz toda a minha vida, perdi tudo. E aí eu fui pensando de novo, sentindo de novo e criando. É um processo, faz parte. E, ai, Ana, mas eu não quero dissolver a minha vida, então nem começa o trabalho espiritual, porque se não dissolver a tua vida, uma vida criada pelo ego, tu não vai viver o processo, então nem começa. Né? Se tu não tá disposto a deixar o que o ego fez de lado, tu não tá disposto a viver, conhecer Deus, não nessa vida, vem na próxima, aí tu faz. Meu material vai estar aí ad eterno. Tu vai acessar numa próxima vida. Vai ficar lá, no YouTube, ou sei lá onde que minhas filhas vão botar depois que eu morrer. Mas elas vão continuar divulgando, ou elas, ou alguém que for incumbido desse trabalho, depois que eu me aposentar. Deus sabe do que o seu filho tem necessidade antes de ele pedir. Ele não está em nada preocupado com a forma, mas tendo dado o conteúdo, é a sua vontade que esse seja compreendido. Então, assim, Deus não se importa muito com a tua manifestação na matéria, essa é a verdade. Você pode manifestar o que você quiser aqui, você tem autorização para isso. Mas ele não se importa muito com isso, porque ele sabe que isso é uma ilusão. Então, para ele, tanto faz se tu quer um carro, um Fusca, ou se tu quer ficar embaixo da ponte ou numa mansão, para ele não faz diferença. Nenhuma. Você que escolhe o que você quer. E ele te dá todo o poder para manifestar o que você quiser. Mas ele quer que você se importe com o conteúdo. Não com a forma. A forma pode ser qualquer uma. Agora, ele quer que você se importe com o conteúdo. Que é a verdade, que é ele, que é a experiência de Deus. Para que você possa criar com ele. Fazer no amor. Ele enviou seus professores para o mundo. Não porque ele se importa com o que a gente está fazendo aqui, mas ele se importa com que a gente não acesse ele. Ele se importa com isso, ele quer que a gente acesse ele, conheça ele. Então ele manda os professores para isso, que somos nós, tá? Fernanda, como os rituais já vem essa paz, vem turbulência, mas não abala mais. É isso. Tu vai continuar vivendo no mundo, gente. É que nem meu afilhado diz, ai, mas Ana, eu ainda quero andar de moto, eu quero fazer umas doideiras, eu ainda quero ser adolescente. Eu digo, tudo bem, meu amor. Quem disse que Cristo não quer andar numa moto potente, sentir o vento batendo no rosto e a emoção de fazer um negócio desse? Quem disse que Cristo não quer pular de paraquedas? Quem disse que ser Cristo é ser chato? A igreja. Mas eles não conhecem Cristo. Porque se conhecessem, não falariam as asneiras que falam. Não diriam que tu é pobre, pequeno pecador. Diriam, tu é o filho de Deus, todo-poderoso, vou te ajudar a chegar lá. Mas como eles não chegaram, eles não podem te ajudar a chegar. Essa é a verdade, é o que Jesus falou. Bando de víboras, para eles também. Jesus gosta dessa palavra, né? Bando de víboras, para eles também. Os doutores da lei, os doutores da religião, que não tem a religião nem para si, nem para os outros. Não entram no céu e nem levam ninguém com vocês. Seus bandos de víboras. Jesus, pare com isso, pelo amor, para com isso. Aquele que era amigo dele. E ele continua. Aí que ele continua. E tu acha que eu tenho medo? Não, aí que ele... Bando de víboras. Vocês vão pro... Não tem como. Gente, perdão e a face de Cristo é a mesma coisa. Tu só vai conseguir perdoar quando tu vê a face de Cristo. Tu tem que conseguir ver a face de Cristo em você. Aí você vê que tu é digno de perdão. Vê a pureza, vê a tua burrice de cometer erros e perdoar isso como uma criança que é. Você vai dar uma correntinha de ouro para uma criança, ela vai pegar e vai jogar fora? Você vai dar uma nota de R$200, acho que é a maior nota que tem, para uma criança, e aí ela vai rasgar, aí você vai brigar com a criança, xingar a criança, se ela nem sabe o que é aquilo, tu que não devia ter dado aquela nota de R$200 para pessoa, para criança. É a mesma coisa. Deus não fica brabo com você porque você rasgou a nota de R$200, ou seja, porque você cometeu erros. É só você, dessa vez, agora que sabe que isso é um erro, faz certo.
Antes você não sabia que isso era um erro, agora você sabe, agora faz certo, faz no amor. Entende? A face de Cristo tem que ser vista antes que a memória de Deus possa voltar. Então, assim, ó, é engraçado, né? Eu sempre falei para vocês que é um acesso de memória que a gente tem na consciência crística e de Deus. Fazer isso em memória de mim. Eu nunca tinha visto isso escrito em nenhum lugar, mas isso aqui eu já tinha lido. Mas eu não lembrava. Porque quando eu acessei, eu vi que era uma memória, óbvio, né? E aí eu falo disso. E olha como tá escrito aqui, gente. O que eu experimento, o que eu falo para vocês, está escrito aqui. Olha só, a face de Cristo tem que ser vista antes que a memória de Deus possa voltar. Então, sem você ver a face de Cristo em você e nos seus irmãos, tu não acessa a barbelô, tu não acessa a memória de Deus, tu não acessa o pleroma, tu não acessa a consciência de Deus. Não adianta. Não tem como pular etapas. Ah, não, mas eu já sou iluminado, então não preciso fazer nada, eu vou ficar aqui só vegetando. Sabe quando tu vai conhecer Deus? Nunca. Tu não passou pelo processo. Já sei que para se formar em Direito, só fazer faculdade de Direito. Agora eu vou ficar aqui e vou ser advogada. Não vai. Tá? A razão é óbvia. Ver a face de Cristo envolve percepção. A tua percepção foi modificada. Ninguém pode olhar para o conhecimento, mas a face de Cristo é o grande símbolo do perdão. É a salvação, é o símbolo do mundo real. Quem olha para isso nunca mais vê o mundo. Ou seja, quem vê a face de Cristo nunca mais vê o mundo. Não é porque a pessoa fica cega, é porque o mundo ele é Cristo. Ele não é mais como todo mundo vê. Às vezes eu ouço uma pessoa falar mal disso, falar mal daquilo, eu fico só assim, ouvindo. Porque eu não vou ficar lá uma hora dando uma aula pra pessoa do que é, que não é, né? Mas eu não vejo mais o que ela vê. Eu já não via lá no começo. Nunca vi, na verdade, o mundo como todo mundo vê. Eu sempre disse, todos são dignos de amor, independentemente do que tenha feito. E isso sempre esteve dentro de mim. Eu recebi até uma praga quando eu estava no 2º grau, já corto o esquema, chama violeta, porque eu falei isso em sala de aula para os meus colegas. Eles acharam um absurdo perdoar um estuprador, acharam um absurdo. E eles todos são dignos de amor, a mãe dele também ama ele, todos são dignos de amor. Todos erram, mas todos são dignos de amor. Nossa, meu Deus. A turma inteira assim se virou contra mim. Aí eu digo, nossa, eu não posso dizer o que eu penso, né? Fiquei anos sem dizer o que eu penso. Prefiro ficar quieta. Porque eu tô numa mesa, assim, tomando café da manhã com qualquer pessoa, assim. E aí começa qualquer assunto. A minha opinião sempre é diferente de todo mundo. O que eu sei, o que eu conheço, o que eu experimento é diferente. Porque eu não vou dizer quem tá certo, quem tá errado, quem é bom, quem é ruim. Porque eu vejo todo mundo igual. Quem é você para julgar fulano? Quem é você para fazer tal coisa? Sabe? Eu vejo além do que as pessoas enxergam. Né? O perdão é um símbolo também, mas como um símbolo da sua vontade, que é a vontade de Deus, apenas não pode estar dividido. E assim a unidade que ele reflete vem a ser a sua vontade. Então, para perdoar, tu vê, ele nunca ensinou a técnica do perdão que eu ensino para vocês nesse livro, nunca ensinou. Mas eu, por entrar em ressonância com o curso de amor, um curso em milagres, na época eu simplesmente comecei a sentir uma palpitação no peito, eu comecei a sentir uma crise de ansiedade. E aí eu não tinha feito, eu me senti muito culpada por causa de um jeito que eu tratei minhas filhas, que elas estavam brincando de brigar. E aí eu disse, aqui dentro não. Eu tentei separar todos os jeitos, a minha sogra ficou assim, catatônica, não fazia nada. Eu não sabia se eu tinha que levar para o hospital, o que fazer, porque ela ficou assim, ó. Porque as gurias eram pequenininhas e elas estavam brincando de brigar. Então eu separava e elas iam lá brigar de novo. Enfiava aqueles dedinhos nos olhos, sabe? Que a gente fica bem apavorado.
Aí eu peguei as duas pela mãozinha, abri a porta da varanda e botei as duas ali na varanda. Aí elas começaram a chorar. Aí eu digo, tá, então vamos entrar. Abri a porta, botei elas de novo pra dentro. Eu digo, agora vocês não vão mais brincar de brigar. Aí elas não. Aí eu dei um lanchinho pra elas, ficaram ali. Eu fiquei ali sentada do lado delas 1 hora sentindo culpa pelo que eu tinha feito. Aí eu traumatizei minhas filhas. Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 1 hora ali me traumatizando, me punindo, me sentindo culpada. E aí eu comecei a sentir uma crise de ansiedade. Meu coração começou a palpitar. Aí eu digo, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso ir no hospital. Não tinha nem o meu ex-marido, nem o meu sogro em casa. Aí eu digo, meu Deus, eu preciso ir pro hospital. Como é que eu vou pro hospital e deixar ela com as duas crianças? Como é que eu vou levar todo mundo junto no hospital? Meu Deus, o que eu faço? Aí me veio assim, faz o que tu tinha que ter feito antes. Porque a culpa que eu senti é porque na hora que elas começaram a brincar de brigar, eu senti que eu devia ter ido pro meu escritório e fazer uma técnica, que eu não sabia qual, mas eu senti que eu devia ir pro meu escritório. Fazer uma oração, sei lá. As curas que eu já fazia curas, tá? Nessa época eu ainda não tinha despertado a consciência crística, mas eu já acessava. Aí fui pro meu escritório. Quando fui pro meu escritório, cheguei lá. Dessa vez eu fui. Na hora eu não fui, porque a minha sogra tava catatônica e as gurias brincando de brigar. Eu digo, como é que eu vou sair e deixar a situação assim? Mas é por isso que eu digo, sentiu, faz. Teria resolvido. Aí o que eu fiz? Eu fiquei ali, tive a crise de ansiedade, fui pro escritório depois, e aí eu digo, agora eu vou fazer isso. Então eu me perdoo por ser eu e tá sentindo isso. Aí eu senti aquele coração que vinha aqui, a minha blusa fazia assim, ó, gente. Né? Tava aqui, parecia que eu ia morrer. Aí, quando eu me perdoei por ser eu, já foi diminuindo. E tá vivendo aquela situação, aí eu me perdoei por ser a Vitória. Quando me perdoei por ser a Vitória, parou. Aí depois me perdoei por ser a Antonella, me perdoei por ser minha ex-sogra, chamei Cristo em presença, e aí eu recebi essa técnica naquele momento, fazendo para mim. Aí eu vi que ela cura a crise de ansiedade, que ela serve para tudo. E sempre me é dito. Como que é me é dito? É dentro de mim, gente, não é uma voz que fala no meu ouvido. Uma vez eu tava dormindo, aí eu ouvi uma voz. Só que foi assim, eu disse assim, Deus, eu tô muito cansada, meu anjo da guarda das meninas, eu tô muito cansada, eu preciso dormir e descansar. Porque eu fiquei praticamente 1 ano sem dormir. Qualquer barulhinho, sabe que a pessoa não dorme? Quando tem filho pequeno? De medo, eu tinha medo, a minha frequência era medo, foi antes de me curar. E aí eu disse assim, olha, eu realmente preciso descansar, eu preciso apagar, eu preciso dormir, descansar, apagar, eu não posso ficar meio acordada, meio dormindo. Eu preciso dormir, mas se as minhas filhas precisarem de qualquer coisa, me chama. Gente, eu juro pra vocês que eu senti assim, ó, no meu braço, me chamando. Dormindo, eu tava dormindo. Aí eu pedi pro Fernando se tinha sido ele, mas eu olhei pra ele, ele tava dormindo. Que coisa, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês, assim, ó, confia no processo. Perdoa todo mundo que tem que perdoar, porque o perdão é o único caminho, não tem dois. Comece perdoando você. E depois que você fizer isso, entenda uma coisa. Você precisa entender isso é muito importante. O que você faria se você estivesse sendo completamente sustentado pela graça? Se você estivesse completamente protegido pela graça, se você estivesse completamente seguro no universo, o que você faria? E faça isso. Porque a verdade é que você está no colo de papai. Você está no colo de Deus, você não tem como sair. Isso aqui é uma holografia. Claro que a gente tem que viver bem aqui, que o nosso corpo sente, que as pessoas, nossos filhos, precisam de comida, de casa, de saúde, você também. A gente precisa de amizades, de relacionamento, de tudo isso. Deus sabe disso e Ele sabe mesmo. E Ele te sustenta nisso.
tá? Ele te sustenta nisso, ele te provê tudo isso, ele te ama, ele te protege, ele manda os professores dele para você lembrar dele. Então lembra que você está completamente no colo de Deus. Não importa quais sejam os teus problemas, os teus processos, entrega e confia na intuição que vem quando você entrega. Às vezes é mais um tempo que você precisa esperar. Às vezes a Gabi mesmo, minha amiga, ela diz: Ana, mas tu já tá 7 anos nesse processo, tu já tá 7 anos assim. E como é que tu vai dizer para as pessoas isso, aquilo? Eu digo, gente, e eu fiquei muitos anos sem ganhar nem R$1, tá? E antes ela me conheceu, eu era dona de imobiliária, muito bem sucedida e tudo mais. E aí ela disse, e como é que tu vai explicar para as pessoas o tempo de Deus, o tempo das coisas? Cara, eu sei a quem eu sirvo, eu sei aonde eu tô. E hoje eu tenho exatamente a mesma vida que eu teria se eu tivesse 111 milhões na minha conta. Pode ser que eu morasse numa mansão, pode ser que o meu carro fosse diferente, pode ser que eu não morasse nessa cidade, pode ser, mas a vida que eu tenho é exatamente a mesma vida que eu teria, o que eu faço é exatamente o que eu faria. Então eu vivo a vida de uma forma que eu gostaria que você conseguisse viver, para mais, que é uma vida de paz, é uma vida diferente, é uma vida... Gente, eu já passei por tortura mental, eu já passei por muitos problemas, e ter uma vida como eu tenho hoje é milagre divino. Então, eu quero que você possa ter essa paz dentro de você, que você possa sentir esse amor dentro de você, que você possa ajudar as pessoas que você ama, que você tenha conhecimento, que você tenha poder para resolver as coisas da tua vida e resolver as coisas das pessoas que são importantes para você. Entende? Então eu quero que vocês possam viver isso, só isso, tá? Que vocês possam ter essa experiência. E o caminho para Deus é o perdão, porque o perdão leva à unicidade e a união, e a união leva à unicidade, e isso é Deus. Essa consciência, essa experiência de unicidade, tá? Um beijo, a gente se vê amanhã. Deus, eu espero que eu tenha sido bem clara em relação ao perdão, que teu filho entenda e possa manifestar e expressar isso na vida deles. Obrigada, amém. Esse é o meu pedido, obrigada.